Boa noite. Aqui quem fala é o professor voluntário Gilbson Gomes Bento, neste curso de grego clássico e koiné, um curso de extensão no nível introdução, promovido pela Universidade Federal do Ceará, pelo Núcleo de Cultura Clássica. Estamos aqui concluindo, a etapa do grego 1, nesse semestre de 2026.1, né? E aí nós vamos fazer, umas férias, um recesso no mês de julho, e devemos voltar no mês de agosto, no dia por volta ali do dia 13 de agosto. Talvez a gente faça uma aula inaugural ali no dia 15 de agosto por aí, ou antes, talvez, ou dia 15. Ainda não, eu não estou sabendo assim se está marcado. Talvez a gente faça no dia 15 ou no dia 8. Então, acho que provavelmente deve ser dia 15. Normalmente a gente está fazendo, né? Todo semestre a gente faz uma live no YouTube, no canal do Núcleo de Cultura Clássica, no Class, e a gente apresenta, né? Tudo bem, Walter. A gente faz uma reunião, né? Apresenta nossos professores e fala dos cursos que vão estar sendo desenvolvidos, né? Ligados ao núcleo de cultura clássica, né? Durante aquele semestre. Então a gente está concluindo, né? O primeiro semestre de 2026 e aí devemos começar o segundo semestre, né? Lá em agosto. Aí a gente vai fazer o grego 2. E aí lá no final do ano vocês devem concluir e aí no ano que vem vocês devem receber o certificado pela o site, né, da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Ceará. Tudo bem? A questão da inscrição, se você já está inscrito, né, nessa turma, você não precisa fazer uma nova inscrição. Porque como a gente só dá o certificado no outro ano, né? A gente espera que você continue, né? A turma, né? A sala de aula do Google vai continuar mesmo, para não complicar o contato. E aí eu devo tentar continuar no mesmo dia e no mesmo horário. Então deve continuar na quinta e na sexta, de 9 às 10. E se alguém tiver problema, né, tente ficar acompanhando as gravações, né, tirando as dúvidas. Você sempre pode postar, né, no WhatsApp ou no mural lá da sala de aula do Google, né, e fazer alguma discussão, alguma coisa. Se vocês forem, eu acho que vocês já divulgaram eventos, né, já divulgaram outros grupos, né, lá no mural. Vocês podem divulgar eventos, né, que estejam acontecendo, que vocês estejam participando, né, que queiram divulgar, né, videoconferências ou lives no YouTube, alguma coisa assim, né, que vocês queiram divulgar. Sempre dá para fazer isso, né? E se você tiver querendo debater alguma tradução que você esteja fazendo, alguma leitura, você também pode usar o mural, né, lá da sala de aula, né, para poder fazer esse debate, né? Pode postar, né, uma imagem, um texto, alguma coisa assim, né? São coisas que vocês podem fazer. Então hoje a gente vai corrigir, né, a prova, né, a segunda avaliação, e depois a gente vai continuar lendo um pouco do Aprendendo Grego, né, que a gente leu alguns trechos iniciais, né. Aí eu vou continuar lendo, né, uns trechos da Aprendendo Grego com vocês. Aí aqui, a primeira questão da prova dizia assim: qual das alternativas apresenta a desinência correta da primeira pessoa do plural do presente indicativo ativo em grego antigo? Então aqui eu queria, né, a primeira pessoa do plural do presente indicativo ativo, né? Então aqui a opção correta era homem. Essa é a desinência, a terminação verbal, né?
Então essa aqui, né, era a primeira pessoa do plural do presente ativo, né, do indicativo ativo, né? Isso aqui corresponderia a nós, né? O et aqui não seria porque corresponderia à segunda pessoa do plural, né? Seria alguma coisa como vós, né? Usem corresponderia a eles ou elas, né? E eis corresponderia ao tu, né? Ou você. Então, para nós, a determinação para nós no presente ativo é homem. Liomen, nós libertamos. Peudomen, nós apressamos, nos apressamos. Aí agora, para a questão 2, considere a frase rodulos ton liton ferei. Qual é a função sintática do termo em negrito? O termo em negrito aqui é ton liton. Ton liton, né? Aqui então a frase significa o escravo carrega ferei ton liton na pedra, né? Então qual é a função sintática de ton liton? Seria sujeito? Seria objeto direto? Não seria sujeito, né? O sujeito aqui é rodulos. Rodulos está no nominativo, né? Ro, marcado aqui pelo artigo ro, pelo sigma aqui no final, né? Então é o sujeito, rodulos. A resposta correta seria objeto direto, né? Ton liton aqui a gente sabe que está no objeto, que é um objeto direto, porque ele está no caso acusativo, né? Com o artigo ton e com a terminação ni, e está completando o significado de fere, que é carrega. Carrega o quê? Ton liton, na pedra, né? Não era o vocativo, né? Que é um direcionamento, um chamamento, né? E não era um objeto indireto. Esse verbo aqui não tem, né? Esse objeto indireto, né? Então a resposta era objeto direto. Então aqui a explicação, o termo ton liton está no caso acusativo singular masculino, indicado pelo artigo ton e terminação on, omicroni, que desempenha a função de objeto direto da ação de carregar, fere. Agora para a questão 3. Qual é o infinitivo do verbo ponei? Ele ou ela trabalha. Um verbo contrato em y ômega, el. Seria ponei? Não, porque aqui ele não estaria contraído, né? Aqui tá a forma não contrata. Ele vai querer a questão aqui está pedindo a forma contrata, né? Então a forma contrata seria ponei, aqui com circunflexo, né? Aqui você poderia marcar essa aqui, mas não seria a forma padrão do dialeto ático, que é o que a gente considera mais ou menos o clássico, né? E não seria a forma padrão para o dialeto koiné. Isso aqui você encontraria talvez em outros dialetos, né? Como o de Homero, mas não encontra no dialeto ático e no koiné, né? Então a forma que você encontra é essa aqui, ponei, né? Aí aqui ponei, isso aqui é a própria terceira pessoa, não é o do singular do presente do indicativo, ativo, não é o infinitivo, né? O infinitivo é aquela forma que não tem a pessoa, né? Aí que ponessai também não é ponessai. Essa terminação aqui pode ser usada para infinitivo, mas não é infinitivo do que vocês já estudaram, né? Um outro infinitivo que vocês ainda vão estudar. Então a explicação, né? Verbos contratos em eo, como poneo, formam um infinitivo contraindo a vogal temática y com a terminação ein, y iota ni, resultando no ditongo ein, né? Ponein vai contrair para ponein. Tranquilo? Agora a questão 4. A palavra dendron, árvore, introduzida no vocabulário de trabalho de Diceópolis, pertence a qual gênero e terminação gramatical? Então aqui, ele é um masculino da segunda declinação? Não. Ele aqui
Ele parece um masculino, mas na verdade é um neutro, né? Se tivesse aprendido, né, o vocabulário, você lembraria que ele é acompanhado do artigo to. Não é acompanhado do artigo tom. Então, ele não é o masculino da segunda declinação, é um neutro da segunda declinação. Também não é um feminino da primeira declinação. Ele não tem o alfa nem o eta, né? Aqui, né, normalmente, né, o feminino da primeira declinação vai ter um alfa ou um eta, né? Aqui, né, como a vogal temática, né? Também não é um neutro da terceira declinação, porque vocês na verdade ainda não estudaram, né, os neutros da terceira declinação, né? Daria até para confundir, mas vocês viram essa palavra como um exemplo, né, do paradigma da segunda declinação. Então, substantivos, né, da segunda declinação, terminados em ômicron ni, nominativo singular, acompanham o artigo neutro to, todendron, toarotron, e são do gênero neutro. Questão 5. Se você quiser ordenar a uma única pessoa que ajude, qual forma do imperativo do verbo silambano deve usar? Então, quando diz ordenar, você tem que pensar no modo imperativo. Tem que usar o modo imperativo. E quando você diz uma única pessoa, espera que você entenda a segunda pessoa do singular. Então, ele quer que você apresente na forma do imperativo na segunda pessoa do singular, então, do verbo silambano, né? Então aqui, silambanete é um imperativo, né? Mas é a segunda pessoa do plural, né? Então é ajudem, ajudai, né? Silambanei é o infinitivo, né? É o ajudar, ajudar. Não é o ajuda, né? O ajude, né? Silambanes, tu ajudas ou você ajuda, né? A segunda pessoa do singular, do presente do indicativo e não do imperativo presente. Então a resposta correta era silambane, silambane, né? Com a terminação y, né? Tranquilo, gente? Então aqui é o imperativo presente ativo da segunda pessoa do singular. Ordem para um indivíduo é formado retirando-se a desinência ômega e adicionando-se y. Questão 6. O artigo definido masculino assume qual forma no caso dativo singular? Então aqui, olha, eu quero a forma do artigo definido, né, masculino, não é feminino nem neutro, é o masculino. E o caso é dativo singular, não é dativo plural. Então, tu não é, porque tu é o que? É a forma que pode ser masculina ou neutra do genitivo singular, né? Não é tu. Toi ou to, pode ser pronunciado toi ou to, às vezes até to, seria, né, o dativo singular. Então a resposta correta é essa aqui, né? To ou toi. Ton não é a resposta correta porque essa aqui é o masculino, né? É o acusativo singular e não dativo singular, né? E a outra opção era roi. Roi é o nominativo plural, né? Masculino nominativo plural, né? Não é dativo singular. Então o dativo singular masculino do artigo é toi ou to, né? Caracterizado pelo iota subscrito. O caso dativo indica, entre outras funções, o instrumento ou o objeto indireto. Agora a questão 7. Na frase Roi de boes uk helkusin toarotron, qual é a função e o significado da palavra negrito?
A palavra em negrito é uk, uk. A palavra uk, então essa frase significa: os bois não puxam o arado, mas os bois não puxam o arado. Aqui a palavra uk é um não, uma negativa, né? Um advérbio. Aqui diz a conjunção que significa mais. Não. Vocês aprenderam de, né, e alá, né? De e alá para significar mais, né? Mas uk não é conjunção, é um advérbio, né? Um advérbio de que nega a ação, né? Não. O significado é não. É uma preposição que significa para dentro? Não. Vocês aprenderam, né? Para dentro vocês aprenderam eis. Eis. E um pronome relativo? Não. Vocês aprenderam, acho que... Não lembro se vocês viram algum pronome relativo. Talvez não. Mas o... Não é, né? O uk não é um pronome relativo. Então, uk ou u ou uk é um advérbio de negação básico em grego. A forma muda para uk antes de palavras iniciadas por vogal com espírito rude, como helkusi. Questão 8. Qual é o plural correto da expressão nominativa roukalos oikos, a bela casa? Então ele quer o plural, né, dessa expressão aqui. Essa expressão está no nominativo singular. Ele quer o nominativo plural. Ro, kalos, oikos. Então aqui, ó, o plural de ro vai ser roi. O plural de kalos vai ser kaloi, né? E o plural de oikos vai ser oikoi, né? Aqui, ó, tus, kalus, oikos. Não é o plural exatamente porque aqui está no acusativo, né? Tem o mesmo significado, mas aqui está no acusativo, enquanto que aqui está no nominativo, né? Mantendo no mesmo caso, né? Aqui, ro, kalos, oikos está no nominativo, mantendo o mesmo caso, o plural seria roi, kaloi, oikoi. Ton, kalon, oikon também está no plural, mas está no genitivo plural, né? Ton, kalon, oikon. Seriam das belas casas, né? E tois, kalois, oikois também está no plural, mas é o dativo plural, né? Seria pelas belas casas, nas belas casas, para as belas casas, né? E aí aqui o comentário: o plural do caso nominativo masculino exige o artigo roi e as terminações oi, né? Ômicron e iota, tanto para o adjetivo quanto para o substantivo. Agora, questão 9. Como se traduz corretamente a conjunção coordenativa alá, frequentemente usada para contrastar as ações de Dicéopolis e Xantias? Então, alá, gente, é uma conjunção. Eu falei lá em cima. É o i? É o porquê? Não. Porque o i aqui dá uma ideia de adição, né? O porquê dá uma ideia de explicação, causa, né? Alá não dá a ideia de adição, nem de explicação ou causa. Alá vai dar a ideia de oposição, né? A adversidade, né? Então vai ser alá, né? Alá vai ser traduzido como mais, porém, né? Portanto, não seria, porque portanto é a ideia de conclusão, né? Ou conclusão ou explicação, né? Então a resposta correta seria mais. Para alá. Então a explicação alá é uma conjunção adversativa forte que equivale a mais ou porém em português. Agora a questão 10. Os verbos como filéu, amar, ponéu, trabalhar, sofrem contração vocálica na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Y mais Y iota. Qual ditongo resulta dessa contração? É U? Não. U é a contração de Y com ômicron, normalmente, né? Ou de ômicron com Y. E oi também não é. Oi normalmente é uma contração, né, de
acho que é de Ômicron com Y iota, né? Eu não lembro agora qual é a contração que dá Oi, mas o não é essa, né? Com certeza. Vocês poderiam até se confundir, mas não é. A contração que dá, né, Y mais Y iota vai dar Y iota também, normalmente com o circunflexo, né? Com um acento circunflexo, né? E é o não vai ser eta, né? Eta normalmente é uma contração de Y com Y, que vai dar eta, né? Às vezes Y com alfa, mas o aqui não é essa, né? Y com Y vai dar Y iota. Pronto, aí a gente concluiu aqui a correção, né, segunda avaliação, tudo bem? Então, de modo geral, todo mundo fez uma boa prova. Deixa eu ver aqui o que eu estava querendo ver. Sim, era isso aqui. Então teve assim uma pessoa que tirou 4, uma pessoa tirou 6, umas 2 pessoas tirou 7, 2 pessoas tiraram 8, umas 3 pessoas tiraram 9 e umas 18 pessoas tiraram 10. Então, de modo geral, acho que todo mundo foi bem na prova. Quem tirou 4 aqui, ou 6, eu acho que se tiver feito a outra prova não precisa se preocupar. E quem não fez nenhuma das 2 provas tem que falar comigo aí se quiser continuar no curso. Tudo bem, gente? Vocês ficaram com alguma dúvida sobre a prova? Tá tudo bem? Então, vamos continuar a leitura dos textos do Aprendendo Grego. Quem gostaria de fazer a leitura aqui? Vocês não estão querendo ler hoje? Não precisa traduzir, pode só fazer a leitura. Mas é porque vocês têm que treinar essas leituras em voz alta. Eu não sei se vocês treinam, né, assim em casa. Vocês pediram as gravações, né, das leituras, né? Aí eu compartilhei com vocês umas gravações feitas por pessoas falantes da língua inglesa. E eles fazem uma leitura, né, que tem um pouco de sotaque, eu não gosto tanto, mas eu acho que, como vocês queriam, né, eu compartilhei com vocês. Vocês deram uma olhada nas gravações? Ou deram uma escutada, melhor dizendo? As primeiras gravações tem um professor que explica algumas coisas sobre os fonemas da língua grega. Acho que a 8ª gravação é que começa a leitura do texto, é a 9ª. Mas assim, antes tem assim um professor explica algumas questões dos fonemas, da fonética, né, da língua grega antiga. Eles se baseiam, né, na reconstituição do dialeto ático. Eles não usam a pronúncia moderna, nem usam a pronúncia erasmiana exatamente, né? É semelhante à que eu faço, mas às vezes eu troco alguns sons, né? Não sei se vocês percebem quando eu troco alguns sons. Por exemplo, quando eu digo aqui, por exemplo, no começo aqui, né, ho regestratos feugei katoten, eu posso dizer assim, peugei. Em vez de dizer feugei, eu posso dizer peugei, para pronunciar o fi ou pi, né? Aí katoten, eu posso dizer katothen, né? Com um dental intervocálico, não, melhor,
um interdental, né? Th, ten, catoten, né? E aqui o dzenotemin. Dzenotemin, eu posso dizer dzenotemin, mas você também pode dizer sdenotemis, como se fosse um SD, né? Sdenotemin, né? Na gravação as pessoas falam sdenotemin, fosse um SD, né? Ou ZD e não DZ. Então, Romen regestratos feugei katoten. O Egéstratos foge de baixo, lá de baixo, né? Que ele estava lá no dentro do barco, né? Ele estava batendo, estava tentando afundar o barco, né? Com um machado, né? Batendo, fazendo barulho, né? Lá dentro do barco. Então ele sai lá de dentro do barco, né? De baixo, né? Katoten. Esse katoten é de baixo, né? Esse pedaço aqui ten dá a ideia de origem, né? Do movimento a partir de algum lugar. Kato é baixo, né? Baixo. De baixo, né? Roidenautai boetusi. Então e os marinheiros, né? Vêm ao resgate, ajudam, né? Isso aqui é uma outra forma de dizer ajudam, né? Vêm ao resgate, ajudam. Cai, pode ser também socorrem. Kaiton regestraton diocusin. Perseguem o Egéstratos, né? Eles ajudam, né? Os marinheiros ajudam e perseguem o Egéstrato. Anó menei zenotemis ou stenotemis, né? Em cima, né? Anó é em cima, é o contrário de cató ou cató. Ano, cató. Fica, né? Em cima fica, né? O zenotemis. Romen regestratos proston stenotemis blepei. E por um lado, né, o Egéstratos olha para os Zenótemis, rode Zenótemis prostus nautas, enquanto que os Zenótemis olha para os marinheiros, né? Anabaino cigar roinautai caidiocusin, pois sobem, né, ou estão subindo, né? Esse anabaino-se, né, baino-se andam, né, vão, e aná, que é para cima, né? Então eles andam para cima, eles sobem, né? Roinautai, os marinheiros, caidiocusin, e perseguem, né? Perseguem, caçam, né? Eles estão perseguindo, né? O Egéstrato. Essa aqui foi a narração. Aí agora vai ter o diálogo. O Zenótemis fala: Alatipoies, ó Regéstrate. Mas o que você está fazendo? O que fazes, ó Egéstrato? Então o Regéstratos, né, correndo até o Zenótemis, e do Diocusim-me roinautai, ó Zenótemi. Olha, estão me perseguindo, né, os marinheiros, ó Zenótemi. Ego, e eu, Felgo, Pelgo, Mene. E eu fujo, estou fugindo. Não fica, não espera. Ala Felge, ou Pelge, Kaisu. Mas foge tu também. Você também. Kairipte Sealton. E lança-te, né? Lança a ti mesmo, né? Ectuploio. Para fora do barco. Anabaino-se gar Ede Roiandres, pois, né, os homens já estão subindo. Ede é um já, né? Gar é um pois, né? Anabaino se sobem, né? Pois já os homens. Tudo bem? Tranquilo, né? Aí o Zenótemis, olhando para os marinheiros em perseguição, né? Oi, moi, tus garnautas ede ge safos ou sapos horó. Se depois felgues ou pelgues. Então, oi, moi, ai de mim, oi, moi. Tus garnautas, pois os marinheiros ede ge, já, né, já mesmo, né,
Saphos, claramente, horó, eu vejo, né? Pois eu já vejo claramente, né? Os marinheiros. E você, e tu? Poi felgues, ou pelgues. Para onde está fugindo? Tu estás fugindo, né? Então, poi aqui é para onde, né? É a para a direção, né? É um interrogativo. Aí o regestrator vai responder: Felgo, pelgo, estentalatan, egoge. Então ele diz: eu estou fugindo para o mar, né? Eu mesmo, né? Egoge, estou fugindo, né? Estentalatan, para o mar. Rodgar lembos, né? Pois um bote, né? Um barco salva-vidas, né? Um bote, né? Entei talatei estim, pois tem um bote, né? Ou há um bote, né? Um barco salva-vidas, né? No mar, né? Esse westin aqui tá uma meio ideia de tem ou há, né? Do verbo haver, né? E age, de, su. Então, ele diz esse age normalmente é um imperativo do verbo ago, que significa conduzir, né? Mas aqui tá mais para vai, vamos, né? Vai tu. Vamos tu, vamos você, agora, né? Vamos agora você. Soidze, ou soisde, ou sodze, sealton, te salva, né? Te salva, né? Salva a ti mesmo. Ripte, sealton, lança-te a ti mesmo, né? Estentalatan, para o mar, para dentro do mar. Kai, mene, memene, melhor dizendo, cai memene, e não espera, e não fica parado, né? Tudo bem? Deu para acompanhar, gente? Tranquilo, né? Aí aqui já apareceu uns verbos contratos ali, né? Aí aqui tem outro texto cultural falando dos barcos, do tipo de barco chamado trireme, né? Aí aqui um outro texto é Gestrato e Zenotemis pulam para o mar e nadam até o barco salva-vidas, mas o capitão tem outras ideias. Alguém aqui criou coragem para fazer a leitura, gente? O professor teve um colega que ficou em dúvida na parte de salva-vidas do texto anterior. Sim, no é um barco, é um bote. Essa palavra aqui, olha, lembos, tá vendo? Isso aqui é um bote, é um barco salva-vidas. É porque eles iam sair do barco e eles iam, eles tinham um barco salva-vidas para poder fugir do barco e ir para a terra. Vocês estão entendendo? Porque o objetivo deles era afundar o barco. Essa foi a dúvida? O que era o barco salva-vidas? É aqui, ó. Rolembos, o barco salva-vidas, o bote. Tudo bem? É uma palavra não estava esperando, né? Assim, a gente sempre se surpreende com a tecnologia da antiguidade, acha que não vai existir, né? Você tem que imaginar que era só um barco pequeno, né? Um barco menor do que o barco em que eles estavam. Porque o barco que eles estavam era um barco que carregava grãos, né? Não era um barco assim para uma pessoa só, né? Ou duas. Sim, gente. Algum de vocês aí pode ler? Avelar pode ler?
Francisco. Alguém aí pode ler aí pra gente? Só eu ficar lendo é sem graça. Bem, posso sentar, professor? Por Eu favor. peço desculpa caso tenha algum barulho aqui. Uhum. Ho Hegelstratus. Hegelstratus. Kai Zenontheumes. Ou Menostin. Alá. Feugolsin. Estengar. Talatan. Ri. Não, Ri. Hiptousin. Eautos. Oi Antropoi. Kai Ton Lemboi. Lembon. Lembo. Zentousin. Kai Oimen. Nautai. Apo. Tou. Ploiu. Ploiu. Tem. Pugen. Pugen. Safos. Arosim. Rode. Cuberetes. Cuberetes. Kubernetes, Tom ou Lem- Kubernetes. Kubernetes. Tom Lebon. Apolue. Apolue. Ode. Lembos. Apó. Tou. Ploiu. Apoxure. Não, Apoxure. Aporrei, ou Rorei. Aporrorei. Isso. Aí aqui uma coisa aqui que é curiosa é do o piloto ou o capitão, né, o Kubernetes. Ele vai dar pra gente a palavra cibernética. Alguma coisa assim relacionada, né, à ideia de comandos, né? Porque na computação você tem os comandos, né? Aí essa vai dar pra gente, né, a palavra cibernética, cibernético. Aí aqui uma coisa assim na sua pronúncia, você está pronunciando, né, o Ômicron Y como OU. Não é para pronunciar o Ômicron Y como OU. Sim, também a gente fala em navegando na internet, né? O esse OU, esse Ômicron Y, a gente fala algumas pessoas em alguns textos mais antigos falam ou, mas não falam ou normalmente se fala a maioria das pessoas nas várias pronúncias mais adaptadas a outras línguas fala e no grego moderno se fala também. Tudo bem? Certo, entendi, professor. É parecido com o francês, né? Sim, no francês você tem o ditongo OU, né, pronunciado como U, né? O, mas aqui o problema é que tanto no assim os italianos quanto os alemães quanto os espanhóis, né, e os ingleses, eles conseguem dizer então eles normalmente pronunciam isso aqui como tem, né, algum dialeto que pronunciava isso aqui como principalmente quando ele é uma contração entre o e o, uma contração entre o e o, né, da U, né, ou melhor, da Ômicron Y, né. Tudo bem? Tá dando para entender? Tudo tranquilo, professor. Pois é.
Aí o que chamou mais a atenção na sua pronúncia foi isso. O, você estava pronunciando ou. Aqui tem muitas palavras aqui, olha, tá vendo? Ó, menusin, felgusin, riptusin, né? Realtus, né? Zetusin, ploio. Ploio aqui eu acho que você pronunciou corretamente. Aí. Sim, vamos traduzir. Então, o Egéstratos e os Enótemes não ficam parados, não permanecem, né? O menos sim, né? O Regéstratos cai Enótemes, o menos sim, não ficam parados, não permanecem, né? Não esperam. Alá, porém, mais Felgosim, né? Fogem, né? Eles fogem. Esten gar talatan, então, pois, né, para o dentro do mar, Riptusin realtus. Eles lançam a si mesmo, né? Riptusin realtus. Realtus aqui é eles mesmos, né? Eles se lançam, né? Roi antropoi. Os homens, pois, se lançam, né, no mar, né? Para dentro do mar. Kaiton lembon, e o bote, o barco salva-vidas, né? Zetusin, ou Detusin, né? Eles vão atrás, eles buscam, né? O bote, o barco salva-vidas. Cai Roimenautai, e enquanto os marinheiros, né? Apotuploio, né? Do barco, né? A partir do barco, né? Ten Fugen, a fuga, né? A fuga. Ten Fugen, Safos, ou Safos, ou, claramente, né? Horossim vem, né? Enquanto os marinheiros veem a fuga do barco claramente, né? Rode Kibernetes, o capitão, né? Ton Lembon, Apoliei, né? O capitão ele solta, né, o barco salva-vidas, o bote, né? Apolie, né? Apolie é solta para longe, né? Solta, né? Tava amarrado, né? Desata, né? Rodelembos, e enquanto, né, o barco salva-vidas apotuploio, né? A partir do barco, né? Aporrei se distancia, né? Vai para longe, né? Enquanto o barco salva-vidas vai para longe, né, do barco, né? Ou o bote vai para longe do barco, né? Tudo bem? Aqui, enquanto nós, a gente poderia dizer assim, por outro lado, o barco, né, vai para o barco salva-vidas vai para longe do barco, né? A gente teria que fechar, né, aqui o parágrafo, né? Aí aqui vai ter o diálogo, né? Quem gostaria de ler o diálogo, gente? Tem alguém não que gostaria de ler o diálogo? Aqui o Avelar tá lendo aqui, comentando que cibernética, muito interessante. Sempre tive curiosidade sobre a etimologia dessa palavra. Posso ler, professor? Você vai ler, Jonatas, por favor? Eu estou um pouquinho atrasado nas aulas por conta do final do semestre, não consegui acompanhar, eu estou atrasado no YouTube. Sim, mas aqui a gente está usando um outro método. Está terminando o semestre, a gente está usando esse aqui, aprendendo grego. Está entendendo? É os primeiros textos. Só okay. Que para a gente ver outro vocabulário, né? Mas em termos de gramática é parecido. Tudo bem? Ok. Vai assim lendo com calma. Olha, isso aqui são os personagens. Olha, Zenótemis Regéstratos. E aqui é o de Caiópolis. Ok, então é Zenótemis e Regéstratos. Isso. E lá no final aqui tem o de Ceópolis. O de Caiópolis. Okay. Não, Zenótemis diz.
oimoi pu rolebos pu estin o regestrate. Aí regestrate diz ego ton lembon uk oro o zenotemi oimoi. Aí Zenóstenes diz Apotinescomen. Como? Apotinescomen. Apotinescomen. Isso. Apotinescomen. O registrate. Bonteite o Boeteite. naudai. Bonteite. Boeteite. Boeteite. Sim? Boeteite o naudai. Isso. Boeneite. Não, boeteite. Boeteite. Isso. Aí registra-te diz Apotinesco. Apotenesco. Isso. Apotenesco. Aí de Deixa eu descer um pouquinho. Aratus antropos orais su cuberneta apotenescos gar hoi antropoi rogar lembos apotuploio sapos apocorei. Aí esse personagem não conheço ainda não. Aqui é o capitão, Kubernetes. Kubernetes. Diz me prontize kakoi gares sim hoi antropoi o de Caiópoli kai kakos apoteicos Apotinesco, sim. potinescos. Isso. Isso, muito bem. Aí aqui, né, voltando aqui, né, a gente já leu, né, essa parte aqui, né? Vamos ler o diálogo, né? Vamos traduzir, né? Então, o Zenótemis, ele falou, oi, moi, ai de mim, né? Oi, moi, por rolesbos. Aí aqui tem um ponto e vírgula, né? É um sinal de interrogação, né? No grego, ponto e vírgula. Então, aqui ele está dizendo aqui, é uma pergunta. Onde o barco, né? O barco salva-vidas, o bote, né? Onde está, né? O bote, o barco salva-vidas, né? Puestin, onde está? Puestin. Ó regestrate, ó egestrato, né? Ele pergunta, né? Aí, ego ton lembon ukhoró. Eu não vejo o bote, não vejo o barco salva-vidas. Ó Zenótemi, ó Zenótemis. Oi, moi, ai de mim, né? Oi, moi, ai de mim. Aí o Zenótemis diz, apofinescomen, nós morremos, nós estamos morrendo, né? Perecendo, né? Padecendo, né? Ó regestrate, ó egestrato, boeteite, ó nautai, né? Assim, socorro, né? Socorrei, né? Ajudem, né? Ó marinheiros, boeteite, né? Socorro, né? Socorram, ajudai, ajudem. Vocês estão entendendo? É um imperativo, né? Contrato em Y. Tranquilo? Aí, apofnesco, o regestratus fala, apofnesco, eu morro, né? Eu estou morrendo, eu estou padecendo, né?
que eles estão se afogando. Tá dando para entender? Aí aqui o Dicéopolis diz: Ara tus antropos rorais su o ciberneta. Então aqui é uma outra pergunta, né? O Dicéopolis vai perguntar: acaso, né? Tu vês os homens, ó capitão, né? Ó ciberneta. Acaso tu vês os homens, ó capitão? Apofinesco cigar roiantropoi. Pois os homens estão morrendo, os homens morrem, né? Os homens perecem. Rogar lembos apotuploios, ou melhor, apotuploio, saphos aporrorei. Pois o bote, né? O barco salva-vidas, né? Para longe do barco, né? Claramente se distancia, né? Pois o bote está ficando longe, né, do barco, né, claramente. E o capitão responde: me frontize, ou me frontisde. Não se preocupe, não te preocupes. Kakoi garesin roiantropoi, ó de Caiópole. Pois os homens são maus, maus, pois são os homens, ó Dicéopolis, cai cacós apofinescos, sim, e morrem terrivelmente, morrem de maneira má, né? Morrem maleficamente, morrem de maneira má. Os homens são maus e morrem de maneira má. Tá dando para entender? Aqui você tem um advérbio kakos, que fosse assim, porque a gente não tem malamente, né? Morrem mal. A gente tem um mal com L, né? Morrem mal. Mas a gente poderia de uma maneira ruim, né? Todo mundo entendeu a historinha? Então sim, kakoi seria o plural de kakos. Kakos é o singular, né? Kakos é mal e é ruim, né? Kakos. Também pode ser feio, pode ser também triste. Isso. Cacofonia, né? São sons ruins, né? Sons feios. Então aqui terminou a historinha, né, dos personagens que estavam querendo afundar o navio. Avelar? Apertou sem querer. Então esse livro ele é complementar, ele é interessante. Na verdade ele é bastante útil. Vocês podem fazer uma leitura dele, né? Ele é tranquilo assim em termos assim de leitura. Então a história continua, vai ter o capitão e o Dicéopolis. Vão continuar, né, a história, vão chegar em Atenas e eles usam os nomes, né, do Dicéopolis porque é o nome de uma peça de teatro. Então, assim como a Atenas tem um Dicéopolis, né, aqui também vai ter um Dicéopolis, né? Então é interessante. Se vocês quiserem fazer a leitura, vocês podem fazer a leitura durante as férias. Podem ler também o Atenas, a dificuldade é porque o Atenazi, a gente tem as traduções assim, não tem o método traduzido completamente para o português de uma maneira oficial, né? As nossas traduções são apenas para notas para o estudo, né? E vocês têm ali até o capítulo 10 para vocês fazerem a leitura do Atenazi até o final do próximo semestre. Tudo bem?
mas vocês podem ler mais, né? Podem ler direto em inglês, e se vocês quiserem que eu compartilhe os outros capítulos que tem alguma tradução, a gente compartilha. Sim, a gente vai tentar ir até o 10 no próximo semestre. Então tem muito material para leitura que vocês podem fazer. Esse livro que a gente leu, ele se chama Aprendendo Grego, em português, e em inglês ele se chama Reading Greek, que é como se fosse lendo grego. Ele é de autoria da Joint Association of Classical Teachers, publicado, né, pela editora Odisseus. Já está na segunda edição aqui em português, né? Ele é traduzido por Cecília Bartalotti e Luiz Alberto Machado Cabral. Essa aqui é a segunda edição, segunda impressão, que ela vai ter a parte dos textos e do vocabulário e a parte da gramática e dos exercícios num só volume, né? Mas a primeira edição não era assim. A primeira edição ela era mais fina e ela vinha com um CD-ROM para poder você ler, né, os textos e vocabulário, né, no computador. Ela era melhor porque tinha um azul. Eu gosto da impressão que ela tem uns destaques em azul e roxo. Aqui essa aqui os destaques aqui estão tudo em cinza, né? Em tons de cinza. Eu não gostei muito dessa impressão aqui. Eu acho que deve ter uma segunda impressão que tem os destaques em azul, mas essa aqui os destaques estão em cinza. É um livro que a gente usava aqui na UFC antigamente, mas a gente parou de usar e começou a usar o Atenaze, porque o Atenaze ele tem um modelo interessante por apresentar, né, assim, trechos originais, né, de grego clássico e de trechos do Novo Testamento grego, né, do grego, que é grego koiné, no final de cada capítulo, né. Então a gente acabou começando a usar o Atenaze, né, por causa disso. Mas ainda não existe uma tradução oficial do Atenaze, né. Então eu durante muitos anos estudei com esse método. Ele é um método muito interessante. É bom para vocês verem, né, alguma coisa. Eu também compartilhei com vocês alguns outros métodos, né? Deixa eu ver aqui qual foram os métodos que eu compartilhei com vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Sim, eu compartilhei com vocês aqui, né, o Logos, né, do Santiago Carbonell, o Diálogos, que também é do Santiago Carbonell, o Aprendendo Grego, né, o Rendiotria e o Polis, que são do Christopher Rico. Então é interessante vocês darem uma olhada aqui, né? O Logos, ele vai ter um ritmo bem mais devagar. Assim, então, assim, hipoteticamente, vocês podem ler, né, ele, né, com bastante tranquilidade, o começo dele. A ideia dele é não ter nada ou quase nada em outra língua. Vai estar todo em grego, né? Senão a ideia é ser imersivo, ensinar grego em grego, né?
Por isso ele é um pouco mais devagar, o ritmo dele. Aí o diálogos também é parecido, só que são mais atividades para a sala de aula, né? Para você fazer uns jogos de conversação em sala de aula, né? Aí ele tem um, aqui eu botei os áudios do diálogos. O o Rendiotria, ele é assim, ele usa muito figuras. A ideia é você aprender, é estudar vocabulário assim, fazendo atividades assim onde você faz gestos e você como professor, né, você faz, ou você com livro, você faz uns gestos assim, você imitando as figuras do livro para você decorar o vocabulário. Então ele não vai ter assim traduções, ele vai ter figuras que vão dizer assim o que é que significado das frases e das palavras. E o Polis, do Christopher Rico, ele vai ter também assim umas partes em inglês. Então, também é bastante assim, a ideia é você aprender grego em grego, mas também vai ter umas partes em inglês para ajudar. Então vai ter uns textos, umas atividades também de, de conversação, né, de grupos, né? Então é interessante vocês darem uma olhada, né? Então aqui o Aprendendo Grego é uma boa atividade para você fazer a leitura, né, nas férias, e acho que também o Logos também é interessante. Deixa eu mostrar o Rendiotria, para ver se o Rendiotria abre. É arriscado não abrir, porque ele é muito... Acho que eu preciso fazer o download dele para... Ele tá pedindo aqui para fazer o download. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar o Logos então. O Logos é mais fácil. Esse aqui também tá querendo dar trabalho. Ah, tá, mas esse estava abrindo. Então ele aqui, ele vai ter uns textos semelhantes ao Língua Latina per se Illustrata. Ele começa com as palavras bem simples para você aprender o alfabeto, mas depois ele vai ter uns textos aqui, olha, como Theoi, Anthropoi, Caetheria, que são os deuses, os homens e os monstros. Vai falar, são textos assim, né, que vai aqui, ó, tipo Dionysos Hellenikos Theos Estin. Então Dioniso é um deus grego, né, um deus heleno. Kai Hephaestos Hellenikos Theos Estin, né, e Hefesto é um deus grego. O Dionysos Kai Hephaestos Hellenikoi Theoisin. O Dionísio e o Hefesto são deuses gregos. E aí vai, né? Ele faz perguntas, né? Este Kai Apollon Hellenikos Theos. Então o Apolo também é um deus grego? Nai, sim. Kai Ho Apollon Hellenikos Theos Estin. Sim, também o Apolo é um deus grego. O Dionysos Ho Hephaestos Kai Ho Apollon Hellenikoi Theoisin. Então o Dioniso, o Hefesto e o Apolo são deuses gregos. Então ele vai, né, ensinando aos poucos dessa maneira. Vocês estão entendendo como é? Então são textos que eu acho que vocês, no nível de vocês podem ler agora nas férias para poder não desapegar do grego. Tranquilo? Aí, isso aqui é só o áudio. Ah, pronto, diálogos. Os diálogos, eles são uns jogos assim para você aprender vocabulário, algumas coisas, umas atividades. É do mesmo autor ali do. Aí aqui, olha, aqui ele ensinando os casos, olha.
Então tem algumas coisinhas aqui para você escutar, né, com áudio, né, e completar, né, algumas atividades. Eu queria que o Rendio Tria carregasse. Deixa eu deixar alguns minutinhos, um minutinho aqui para ver se ele abre. Tá dando trabalho aqui o Rendio Tria. Deixa eu ver, abrir uma nova guia aqui para você, ele abre direito. Ah, tá aqui o botão de baixar. Ele é um pouco grande, esse arquivo. Eu devia tentar compactar ele um pouquinho mais para ver se ele diminuía. Mas é porque ele é um livro que eu comprei há pouco tempo. A ideia dele ele ser uma espécie de assim, fazer atividades assim a partir de imagens. É como se fosse um dicionário ilustrado, né, de alguma maneira. Mas ele não é exatamente um dicionário ilustrado. Porque é mais assim um método de estudo de vocabulário. É do Christopher Rico, do Instituto Polis. Eles têm, né, essa escola de ensino de línguas clássicas de uma maneira comunicativa, né, lá em Jerusalém. Aí eles têm, né, esse mesmo livro, versão latim, grego e coisa, acho que aramaico, uma coisa assim, né? Não sei se é acadiano, mas eles têm. Então deixa eu mostrar aqui para vocês como é Então aqui, olha, ah, não, ainda não é. Ainda é a introdução aqui. Sim, olha aqui, ó. Aparques, né, do começo, né? E do Alexandros. Então, olha, Alexandre, né? Aqui é o Alexandros. E do Roder. Olha, a Rosa, né? O nome dela é Roder. Então aqui, ó, Alexandros Roder. Aí eles dois vão se apresentar. Aí aqui, Ti soi onomaestin. Onomamoi Roder. Então ele perguntou, qual é o teu nome? E ela respondeu, meu nome é Rosa, Roder, né? Onomamoi Roder. Ti soi onomaesti. Onomamoi Roder. Ti soi onomaestin. Onomamoi Alexandros. Qual é o teu nome? Meu nome, Alexandre.
A pessoa aqui, olha, ela colocou a mão. Ah, isso aqui ficou muito mal escaneado, ó. Olha aqui, ó. Saiu a mão da pessoa. Terrível, terrível. Nunca mais eu faço lá. Por isso que ficou com a qualidade tão exagerada, porque a pessoa não soube fazer direito. Aqui, ó. Saiu aqui o. Aí é. Esse aqui fui eu mesmo que mandei fazer. Eu comprei o livro e ainda gastei dinheiro 2 vezes para poder fazer o scan. Aí aqui, ó. Remeras, o dia, né? Remeras, o dia. Kairete. Kaire, Kaire. Então o professor está entrando na sala, né? Ele diz Kairete. E os alunos respondem Kaire, Kaire, né? Então ele diz salve, né? E os alunos respondem salve, salve, né? Como se fosse oi, oi, né? E aqui Nictos, de noite, né? Aí Higiainete, Higiaine, Higiaine. Então aqui eles estão dizendo tipo saúde, saúde, saúde. Aí aqui diz Eroso, Eroso, Eroste. Então aqui eles estão dando tchau, né? O cara vai embora, né? Tá com a mala, né? Eroso, Eroso, Eroste. Então tchau, tchau, tchau. Tchau para vocês dois, tchau para uma pessoa só. Higiaine, Higiaine, saúde, saúde. Higiainete, saúde para vocês dois. Aí ele dá umas outras formas aqui, como dekomai, kairete, dekaire e dekomai, como possíveis, né? Eu recebo, né? Kaire, né? Tipo, alegra-te, né? E dekomai, eu recebo, né? Para salve, né? Kaire, posekes, né? Oi, como tu vai, né? Kaire, posekes. Aí, ó. Aqui ele tá bem, ela tá mal, né? Kaire, kalos eco. Oi, eu tô bem. Oi, eu tô mal. Kakos, eco. Então, kakos, mal, né? Eco, né? Eu tô mal, né? Erótema é a pergunta. Apócrisis é a resposta. Pós eques, como está? Eco, eu estou. Aí, calista eco, estou muito bem, né? Muitíssimo bem. Kalos eco, kaeromaleos, né? Estou bem, tranquilo, né? Aí, kalos eco, né? Estou bem. Aí, metrios eco, estou mais ou menos. Kakos eco, estou mal. Kakista eco, estou muito mal. Então aí eu queria mostrar, né, o método Avelar. Eu vou ter que sair agora, professor, mas eu só queria agradecer o semestre e agradecer suas aulas. Elas foram muito prazerosas e muito enriquecedoras. Ah, eu me sinto bem também, agradeço por vocês terem participado. Eu estendi um pouquinho essa aula aqui, um pouco mais, mas eu vou encerrando agora. Agradeço por vocês terem ficado até aqui. Continuem estudando, eu espero que vocês voltem no próximo semestre, até agosto. Tudo bem, gente? Tchau. Obrigado, professor. Boa noite. Boa Até noite. semestre. Boa noite, show. Muito obrigado por tudo.